Ô Vitor, hoje eu gostaria de dar sequência a um assunto que nós começamos na aula passada, correlato aos campos girantes em máquinas elétricas rotativas de corrente alternada. Só fazendo aqui uma contextualização do assunto, né, para a gente saber do que se trata, né, o tópico abordado na aula de hoje. Nós vimos na aula passada, né, inicialmente o porquê de se criar um campo girante ou um ímã girante no cilindro da máquina, né, e a motivação ela é explicada pelo fato de que a gente perde a capacidade de síntese de torque se o ímã não girar, né? Então, por exemplo, se o ímã do estator, que é esse ímã vermelho, ficar parado no espaço, ele vai até atrair o ímã do rotor. Durante um intervalo de tempo a gente vai perceber torque aqui no eixo, né? Porque o ímã do rotor vai trazer a peça mecânica do rotor, mas depois que o polo sul do ímã do rotor, que é o ímã azul, se alinhar com o polo norte do ímã azul se alinhar com o polo sul do ímã vermelho, nós teremos o torque nulo, né? Então a gente precisa fazer com que o ímã do estator gire aqui nos 360 graus do cilindro do estator continuamente em regime permanente, para que a gente tenha torque não nulo, tá? Então essa é a necessidade, ou isso justifica a necessidade de se ter um campo girante, ok? Bom, então a gente viu que além de girar, né, esses ímãs do estator e rotor, eles têm que girar com a mesma velocidade angular no espaço, né? Ou seja, um ímã não pode ficar dando volta em cima do outro, né? Ou seja, existe uma diferença de posição angular aqui entre o polo sul do ímã vermelho e o polo norte do ímã azul, né? Ou seja, o polo sul do ímã do estator, que é o vermelho, e o polo norte do ímã azul, que é o ímã do rotor, né? E essa diferença nas posições angulares desses ímãs, ela tem que ser mantida em regime permanente para que a gente consiga ter torque médio, não nulo e não pulsante. Então, um torque médio que não é nulo e que é constante, que é uma demanda de vários clientes que usam das nossas soluções. Então, se você tem torque pulsante, você compromete tanto a qualidade de acabamento de alguns materiais, como também você compromete a vida útil do equipamento. Bom, então a gente fez uma proposta, né, de construção e alimentação da máquina elétrica para que a gente conseguisse fazer com que o ímã girasse, né? Então a gente propôs construir a máquina elétrica com três bobinas pertencentes a três circuitos elétricos distintos, que têm os seus eixos magnéticos defasados de 120 graus no espaço, e propusemos alimentar cada uma delas com correntes elétricas alternadas, e as correntes das respectivas fases possuírem defasamentos de 120 graus entre si. Então foi a nossa proposta para conseguir sintetizar um ímã girante, né? Bom, então a gente apreciou inicialmente como seria o ímã produzido por uma fase, né? Qual foi então a nossa estratégia de modelagem, né? Então, uma vez conhecida a estratégia de construção e alimentação das três fases da máquina, nós propusemos então verificar se essa estratégia é válida, se a gente realmente vai conseguir um campo girante, e para isso a gente caracterizou inicialmente o campo de uma fase, para então depois, né, com o conhecimento do campo de uma fase, por exemplo a fase A do estator, para que a gente possa então pegar todo esse conhecimento e caracterizar a fase B e C, e depois a gente faça a superposição dos três ímãs em cada posição do espaço e em cada instante de tempo, para ver se ao final
o efeito total dos 3 ímãs resulta em um ímã girante. Então essa tinha sido a nossa estratégia. E aí o primeiro passo dessa estratégia era caracterizar um ímã produzido por uma fase. Então a gente mostrou aqui, né, uma bobinagem da fase A do estator, né, com seus condutores sendo lançados aqui nas ranhuras, né, todos esses condutores aqui estão em série, tá? E a gente promoveu entre ranhuras vizinhas uma variação de um condutor por ranhura para promover a variação mais suave possível do ímã no espaço, já olhando lá na frente, né, com o intuito de de se inibir variações bruscas de torque, tá? Já que o torque é implementado por atração de ímãs. Bom, com essa estratégia, então, a gente mapeou, né, em cada posição do espaço. Aqui a gente está colocando os números das ranhuras que nós utilizamos no estudo. Até aqui tem uma das notas de aula de semana passada. Deixa eu ver se eu acho a outra aqui, ó. Isso. Aí nós então colocamos, né, um circuito magnético que envolvesse a região de ar que fica na posição angular para a qual a gente queria apurar o valor do ímã, né? Então essa foi a nossa estratégia. Eu quero caracterizar o ímã na posição angular 270 graus. Por exemplo, aqui nessa linha que eu estou passando o mouse, né, o nosso 0 graus está aqui na vertical para baixo, tá? Então, digamos que a gente quisesse caracterizar o ímã a 240 graus, nessa linha mais ou menos que eu estou passando o mouse. Então, o que a gente fez? A gente colocou um circuito magnético com um dos seus ramos a 240 graus. Né? E aí nós apuramos, né, qual seria a força magnetomotriz total que nós teríamos com o circuito magnético nesta configuração, né? E aí nós fizemos isso para cada posição angular de 0 graus até 360 graus, e com isso a gente caracterizou a força magnetomotriz em cada posição angular do espaço, né? Aqui a gente se referiu a cada posição angular pela respectiva ranhura contemplada naquela próximo àquela posição. Bom, e aí a gente viu que esse ímã de uma fase, né, ele teria um padrão pulsante no espaço, acompanhando a pulsação da corrente alternada que o alimenta no tempo, né? Então o ímã de uma fase ele tem característica pulsante igual a dessa animação aqui, ó, né, que é inclusive o que acontece com motores monofásicos, né, de máquina de lavar, tanquinho, geladeira, ventilador, tá? Várias bombas também de piscina, hidromassagem, tudo vendido com motor monofásico. Ele tem esse padrão aqui, é um ímã que pulsa no espaço. Nós então caracterizamos essa pulsação, né? Caracterizamos o eixo magnético, né? E utilizamos do conhecimento do ímã da fase A para caracterizar o da B e da C. E os ímãs das fases B e C foram construídos, né, a partir da fase A, né, foram modelados a partir do conhecimento do ímã da fase A. Foi o que a gente fez aqui, ó. A gente observou o seguinte, ó, já que a bobina da fase B é construída com 120 graus de defasamento da bobina da fase A, a força magnetomotriz da fase B também vai ter 120 graus de defasamento com relação à fase A, né? A gente pode afirmar, né, a gente pode ter essa afirmativa baseado no fato de que a força magnetomotriz modelada para a fase A é um sinal que só depende da distribuição dos condutores no espaço. Esses condutores aqui, essas linhas de corrente vermelhinhas aqui, ó, algumas entrando no plano do desenho, outras saindo. E para construir a fase B, então, a gente só pegou
esse padrão de bobinagem da fase A rodou de 120 graus e encaixou na máquina. Então toda a distribuição de condutores que aconteceu para a fase A vai acontecer para B 120 graus defasado no espaço. Foi essa senoide aqui, ó. Então, e o sinal da fase B, o ímã da fase B, ele é sintetizado através também da alimentação de uma corrente que é defasada de 120 graus no tempo, né? E a gente viu que o sinal da corrente aparece como parte constituinte da amplitude do sinal do ímã. A amplitude de uma cossenoide define o valor de pico dela, né? Ou seja, na hora que a senoide ou que a cossenoide for igual a 1, que é o valor máximo que uma senoide chega, o sinal de força magnetomotriz vai ser igual ao próprio valor de amplitude que ele tem. Tá? Então, a gente viu no estudo de semana passada que a nossa amplitude do ímã contém no seu interior o próprio sinal da corrente que alimenta aquele ímã, tá? Então a gente usou disso, né, para poder modelar o ímã da fase B e o da fase C, tá? E aí nós então pegamos essas funções desses três ímãs pulsantes no tempo e no espaço e somamos as três, né, para poder caracterizar o ímã total, né? Aí fizemos a soma dos três ímãs, mostramos toda a operação, né, matemática que levou até isso. A matemática é bem simples, tá? Na verdade a gente só usou de propriedades trigonométricas, né? Seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, tá? E obtivemos esse resultado aqui, ó, tá? Que está mostrado. Foi o último ponto da nossa aula de semana passada. E nesse sinal, Vitor, o que se expressa aqui, né? Vamos copiar esse sinal para as nossas notas, para a gente poder destacar algumas coisas importantes nele, tá? Esse sinal aqui, ó, que é o resultado da soma das contribuições dos três ímãs pulsantes em cada posição do espaço e cada instante de tempo. Então, ó, continuando aqui, a gente fez essa soma. A gente somou as contribuições dos três ímãs e obtivemos um ímã total, né, que é caracterizado em cada um dos 360 graus da máquina, em cada posição angular e cada instante de tempo. E o resultado foi esse aqui, ó. Bom, primeiramente, pessoal, o que a gente observa nesse resultado? A amplitude do ímã total criado na máquina não é mais pulsante, ela é constante aqui, ó. Essa aqui é a amplitude, né, que
Amplitude é o valor de pico do sinal, o valor máximo que uma cossenoide alcança, né? E vai ser dada pela parcela que multiplica a cossenoide. Então, aqui a gente tem a amplitude do ímã total e a gente observa que ela é constante. Não é mais pulsante igual acontecia, né, igual nós modelamos com os ímãs de cada fase individualmente, né? Os ímãs individuais de cada fase, eles pulsavam, né, as amplitudes dos ímãs pulsavam junto com as correntes que os alimentam, tá? Agora, o ímã total tem um valor dado por 3 meios de F máximo. E no nosso modelinho, F máximo, aqui, ó, ele era igual ao número de espiras da bobina no eixo magnético vezes a amplitude da corrente. Então, um valor constante. O número de espiras até a posição do eixo magnético, ela é um elemento construtivo. Você fez a máquina, isso não se altera mais. E a amplitude da corrente em regime permanente também não muda. O valor máximo da corrente, né? Então, esse F máximo era a máxima amplitude de todas que os ímãs pulsantes de cada fase conseguiam alcançar. Isso aqui era o F máximo, né, herdado da aula passada, que é um sinal também constante, ok? Então é um sinal aqui que a gente vê que o ímã total tem uma amplitude constante. Outra coisa, uma cossenoide qualquer, isso aqui é importante que a gente saiba e saiba de cor, tá? Saiba assim, que seja até orgânico, nem seja mecânico mais, porque muitos sinais de engenharia são analisados, né, com base em cossenoides, tá? Sinais e sistemas. E uma cossenoide, ela é totalmente definida por amplitude, frequência, digamos uma cossenoide no espaço, igual aqui a gente está estudando, coloquei no tempo. Então, uma cossenoide, né, é totalmente definido por amplitude, frequência, que é esse ômega θ aqui, e defasamento angular, um ângulo alfa qualquer de defasamento. Tá? Esses 3 parâmetros definem completamente a cossenoide. O que é definir completamente a cossenoide? Se você conhece os 3, você consegue saber qual é o valor da cossenoide em qualquer posição angular do seu interesse. Tá? E aí nós vamos olhar para esse ímã girante buscando caracterizar esses 3 elementos na estrutura do sinal do ímã total, tá? Então a amplitude nós já caracterizamos, a frequência espacial aqui do ímã resultante é a mesma frequência espacial aqui do ímã das 3 fases, né? No caso aqui, no ímã das 3 fases, nós fizemos a soma dos 3, né? Para um primeiro exemplo, considerando uma máquina de 2 polos. 2 polos significa que ela tem 2 polos magnéticos, um norte e um sul, tá? E a gente mostrou na aula passada que nessa configuração construtiva, o ômega θ vale 1 radiano trigonométrico para cada radiano espacial. Tá? Até por isso que aqui o ômega θ é o 1 que está multiplicando aqui o θ em cada uma das 3 fases. E a gente observa, né, que o ímã total tem a mesma frequência espacial dos ímãs de cada uma das fases individualmente. Então, se esses ímãs aqui, né, se eles fazem um ciclo em 360 graus do espaço, marcando aqui a posição angular. Então, se a gente pegasse o ímã da fase A, por exemplo, se ele faz um ciclo completo
em 2π radianos espaciais, ou 360 graus, tá? O ímã total também vai fazer, tá? Só que esse ímã aqui de uma das fases, né, o ímã da fase A, por exemplo, ele é pulsante, então a amplitude dele varia aqui, ó, né, com o passar do tempo, tá? E outra coisa, agora correlata ao defasamento angular, você observa que o defasamento angular aqui do ímã total muda com o tempo. Então o ímã total ele tem amplitude constante, ele tem a mesma frequência dos sinais de cada uma das fases, porém o defasamento angular do ímã total varia com o tempo, tá? E o que acontece? Nos sinais pulsantes, esse defasamento angular não varia com o tempo, né? Por exemplo, na fase A, igual eu marquei, o defasamento angular é o mesmo o tempo inteiro, né? Até por isso que a gente tem esse padrão de pulsação aqui, ó. A posição angular, por exemplo, do pico do ímã não muda no espaço. Agora aqui, pessoal, para o ímã total, o que a gente observa? Que se a gente bater uma fotografia, ou até um ponto antes disso aqui, ao que se refere o defasamento angular, né, em uma cossenoide? Então, se uma cossenoide tem defasamento angular nulo, né, digamos que você tem uma cossenoide assim, ó, é uma amplitude vezes cosseno de ômega θ vezes θ. Ela não tem defasamento angular, o defasamento angular dela é nulo. Bom, se ela tiver essa característica, nós observaremos que na posição angular 0, a gente vai ter cosseno de 0 é 1, né? A vezes 1 significa que o ímã vai estar no próprio valor de amplitude, no próprio valor máximo. Então, um sinal de defasamento, uma cossenoide de defasamento angular 0, ela passa no valor de pico no instante 0 ou na posição angular 0. Aí depende do domínio, né, de onde você está estudando o sinal, o domínio do tempo ou do espaço, tá? Ok? Então seria essa a característica da cossenoide. Agora, se a cossenoide tem um defasamento angular qualquer, digamos um defasamento negativo aqui, de 20 graus, por exemplo, tá? Então, para que o argumento da cossenoide seja 0, que é a condição, né, pela qual ela passa aqui no seu valor de pico, significa que essa parcela aqui tem que ser 20 graus. Porque 20 graus menos 20 do defasamento vai dar 0. Então, se a gente tiver, por exemplo, no contexto de uma máquina de dois polos, que a frequência espacial é 1, né, para que ômega θ vezes θ seja 20 graus, o próprio θ tem que ser 20. Logo, né, na posição angular 20 graus, mais ou menos aqui, você teria a cossenoide passando pelo seu valor máximo, né, porque seria a posição na qual o argumento dela, da cossenoide, dá 0. Então você veria um sinal com essa característica aqui, ó. E aí o sinal com esse defasamento de 20 graus, ele, né, preserva tal defasamento para qualquer posição angular. Ou seja, o que aconteceu com esse sinal aqui vai acontecer no sinal defasado 20 graus depois. Tá? Então, se esse aqui passa no pico, que é a amplitude A, no 0 graus, o sinal defasado passa no pico no 20 graus.
Se a primeira cossenoide, que é a que não tem defasamento, passa aqui no zero, na posição 90 graus, a outra cossenoide, que é que está defasada de 20 graus, vai passar pelo zero na posição 110 graus. Tá? Então é esta a informação que o defasamento angular da cossenoide nos dá, né? E quando a gente defasa, a gente atrasa o sinal se for um defasamento negativo, ou adianta o sinal se for um defasamento positivo. Tá? Poderia também ter um defasamento angular positivo e ela até passar na posição de pico aqui antes do zero. Tá? Bom, então, tendo sido caracterizada a cossenoide, nós estamos caracterizando ao momento, sem particularizar, né, nenhum sinal específico. Agora a gente vai fazer a particularização para o nosso ímã girante. E aí a gente observa, no caso do nosso ímã girante, o seguinte, ó, que a nossa posição angular ela está em função do tempo. Tá? Então, se você bater uma fotografia desse sinal aqui e medir, não é nem do sinal, você bater uma fotografia da máquina elétrica, congelar um instante de tempo e medir a posição angular em vários pontos do espaço, você ia obter alguma coisa assim, ó. Então aqui em 360 graus, uma volta completa, o ímã total teria essa característica aqui, ó, com um defasamento ômega vezes um tempo T1 qualquer, foi o tempo que a gente tenha escolhido bater a fotografia e medir o ímã. Agora, o tempo, né, ele sempre avança, então o próximo instante de tempo vai ser maior. Se a gente aumentar o tempo, o que nós estamos fazendo com o defasamento angular que vale ômega t? A gente está aumentando o defasamento angular. Então, ao aumentar o defasamento angular, nós vamos, né, e ele é negativo, aqui, ó, então nós vamos atrasar mais o sinal, ou seja, ele vai passar pelo valor de pico em um outro instante, com a mesma amplitude. Tá? Então aqui seria um instante de tempo T2 que foi feita a fotografia. E se a gente aumentasse o tempo novamente, né, o tempo vai aumentar, ou seja, batesse uma outra fotografia num outro instante de tempo e andasse os 360 graus da máquina, né, medindo o campo magnético, a gente ia ver o que? Um sinal com a mesma amplitude dos sinais anteriores, a mesma frequência espacial, porém um defasamento angular maior, tá? Então seria uma cossenoide no próximo instante T3 que estaria aqui, ó. Ok? Então essa que seria a característica do ímã total em diferentes instantes de tempo, né? Mas o que a gente observa aqui, pessoal? Nós estamos fazendo essa representação do ímã em cada posição do espaço. Então nós estamos vendo aqui o seguinte, que em diferentes instantes de tempo o ímã vai se movendo no espaço, no círculo de 360 graus.
tá? Então o que está acontecendo com o ímã? O ímã está girando, né? Ou seja, se deslocar aqui na direção da configuração θ, da posição angular θ, significa o que? Na periferia da máquina estar girando, né? Desenhar isso aqui na periferia da máquina é mais complicado, né? Mas seria isso aqui que ele está fazendo. Até um desenho que eu mostro para vocês até em várias aulas e nas animações de vídeo, né? Aqui, ó. É isso que ele está fazendo. Ele está girando aqui nos 360 graus da máquina. É onde a gente marcou uma posição de referência aqui, ó. Ok? Então, efetivamente, nós conseguimos produzir um ímã girante. Tá? A amplitude dele é constante, igual está aqui no nosso sinal, 3,5 de F máximo. Tá? E ele gira no espaço. Então, confirma que a nossa estratégia de construir a máquina com 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentar essas 3 bobinas com correntes defasadas de 120 graus no tempo, ela efetivamente leva à síntese de um ímã total girante na máquina. Ok? Bom, eu queria então analisar com vocês as características desse ímã girante. Vou voltar aqui na apresentação. Primeira característica, né, ela é correlata ao número de polos, igual nós comentamos, né? Se a gente tiver mais polos magnéticos, significa que nós teremos em um ciclo trigonométrico, em 360 graus do espaço, aqui, ó, mais polos, mais norte e mais sul, tá? Então esse ímã que a gente representou aqui é um ímã de 2 polos. A gente fez a análise, né? Agora, se você tivesse um ímã de 4 polos, você observaria que nos mesmos 360 graus do cilindro do estator da máquina, a gente teria, né, norte-sul, norte-sul. Tá aproximadamente aqui. Vou ver se eu melhoro a escala. Norte-sul, norte-sul. Essa seria uma máquina construída com 4 polos magnéticos, tá? E para construir a máquina com 4 polos, a gente ia fazer o quê? Né? A gente ia pegar aqui, pessoal, e condensar toda essa distribuição de condutores que estava aqui em 360 graus em 180, né? É a distribuição de condutores no espaço que nos levou à distribuição de um ímã, com o polo norte nos primeiros 180 graus e o polo sul nos próximos 180. Então, se a gente quisesse colocar um polo norte e um polo sul já nos primeiros 180 graus da máquina, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar todos esses condutores aqui, né? Obviamente precisaríamos de mais ranhuras na máquina e a gente ia condensá-los a 180 graus, tá? Então aqui, ó, só exemplificando, né? A gente começou a bobinagem da máquina
com o condutor conectado aqui ao positivo, ao terminal positivo da fonte de alimentação, que é a fonte da fase A do estator. E a gente colocou um condutor aqui. E a gente, que é esse aqui, ó. E aí a gente lançou ele no cilindro da máquina, demos a volta lá por trás e retornamos com ele aqui a 180 graus, né? Se fosse para fazer uma máquina com 4 polos, ao invés de retorná-lo aqui a 180 graus, nós retornaríamos com ele a 90 graus, tá? Então a gente ia pegar e voltar com ele aqui, ó, tá? Aí depois a gente teria esses dois condutores aqui, ó. Nós retornamos com os condutores desta espira a 180 graus, ó, nessa ranhura aqui, ó. Se fosse para fazer uma máquina de 4 polos, a gente retornaria com ele aqui, ó, a 90 graus, tá? Ou seja, a gente compactaria a distribuição toda, toda a distribuição que a gente fez a 360 graus para conseguir uma máquina de 2 polos, a gente iria compactar em 180 graus para conseguir uma máquina de 4 polos. E aí a segunda metade da máquina ela não pode ficar manca, né? sem imã. Então a gente teria que também fazer uma distribuição de condutores nela, tá? Valendo as mesmas premissas, né? Começa um condutor aqui, né? Ele pode inclusive estar ligado em paralelo com o primeiro condutor. Tá? Ou pode estar em série com o último condutor aqui dessa bobina. Tem as duas opções, tá? Então a gente ia começar com um condutor aqui, voltar ele aqui a 90 graus, depois viria mais 2 condutores, a gente ia retornar a 90 graus, depois viriam os 3 condutores, a gente ia voltar aqui a 90 graus, tá? De tal forma que a gente teria, né, um norte e um sul nos primeiros 180 graus, outro norte e outro sul nos próximos 180, tá? Então tudo que a gente estudou é válido, tá? Ou seja, as mesmas conclusões que nós extraímos para a modelagem do ímã girante da máquina de 2 polos, ela continua sendo válida aqui para a máquina de 4 polos. Porque o nosso resultado ficou em função da frequência espacial ômega θ, tá? Essa frequência espacial ômega θ, ela é oriunda aqui da nossa frequência espacial dos ímãs pulsantes, tá? No caso aqui a gente fez com 1, tá? Mas esse ômega θ vinha daqui, ó, de cada uma das forças magnetomotrizes das respectivas fases A, B e C, tá? Então, se a gente, por exemplo, cria a fase A aqui, ó, foi essa que a gente propôs aqui embaixo, com 4 polos, né, a força magnetomotriz dela, o ímã pulsante dela teria essa forma de onda aqui, desculpa, esse modelo. Está usando ômega T, né? Ômega T vezes seno de ômega θ vezes θ, tá? E no caso aqui, ó, o ômega θ, ele nos diz quantos radianos trigonométricos o sinal faz para cada radiano espacial, tá? Então no caso aqui, ó, a gente fez 720, desculpa, 2 vezes 2π radianos trigonométricos em 2π
radianos espaciais. Concorda? Esse é o sinal que está aqui, ó. Ele faz, né, em 2 π radianos espaciais, em uma volta no espaço, tá? Ele faz aqui, ó, norte e sul, 2 π radianos trigonométricos, norte e sul, mais 2 π. Então são 4 π. Tá? Então, o que acontece com isso? Nós podemos, né, usar da mesma modelagem que nós usamos, nós podemos usar para a máquina de 4 polos a mesma modelagem que a gente usou para a de 2 polos. Ela está em função de ômega θ. Basta trocar o valor de ômega θ e toda a modelagem é válida, tanto para os campos pulsantes, que são os campos das 3 fases individualmente, quanto para o campo girante, que vai ser dado pela soma dos 3 campos pulsantes. Tá? Então, se a gente fosse extrapolar para outras configurações construtivas ou outros números de polos, né, a gente veria que para 6 polos, né, a gente teria 6 ciclos do ímã, né? Então, em uma volta do espaço, a gente ia ter norte-sul, norte-sul, norte-sul. Tá? Então, são 6 vezes, são 6 ciclos trigonométricos em uma volta no espaço, em 2 π radianos no espaço. Tá? Então, são 6 vezes 2 π radianos trigonométricos em 2 π radianos espaciais. Então, daria uma frequência ômega θ de 3 para 8 polos de 4 e assim por diante. Tá? Então, na verdade, então, a frequência espacial é igual ao número de polos sobre 2. Né? É o que a gente está vendo aqui. E o nosso resultado vale do mesmo jeito para um número diferente de polos. Tá? Bom, qual que seria o comportamento, né, desse ímã se a gente fosse olhar uma animação, né, comparando aqui os ímãs pulsantes e o ímã girante, para ajudar a fixar o conhecimento. Tá? Então aqui, um minutinho, aqui em cima tem as correntes no domínio do tempo, aqui tem os 3 ímãs no domínio do espaço, os ímãs pulsantes de cada uma das fases. Tá? O eixo magnético da fase A está aqui a 90 graus, né? O zero está aqui na vertical para baixo, 90 graus está aqui do lado. O ímã da fase B tem o eixo magnético aqui, 90 graus defasado da fase A, e o ímã da fase C, que é o verde, tem o seu eixo magnético a mais 90 graus. E aqui está o ímã total dado pela soma dos 3. Tá? Então o resultado é esse aqui. Ó. O ímã total ele tem um valor de pico aqui que vai andando no espaço. Ó. Ok? Como a máquina é circular, vai chegando no 360 graus, ele volta aqui no início. Tá? Então, a soma desses ímãs pulsantes aqui resulta nesse ímã aqui que vai se deslocando na periferia da máquina. Tá? Aqui está a representação cartesiana dele, que é mais fácil de analisar, e aqui tem uma ilustração artística do comportamento dele no cilindro da máquina. Tá? Enxergá-lo no contexto circular é um pouquinho mais difícil. Mas eu fiz alguma coisa aqui para a gente tentar entender o sinal também no círculo da máquina, no cilindro da máquina. Então aqui, ó, é como se tivesse as linhas de polo norte nessa primeira região, elas saem aqui no material ferromagnético e retornam pelo polo sul, tá certo? Então o que a gente está vendo aqui, ó? Vai o polo norte do ímã rodando e o polo sul também, defasado de 180 graus. Tá? A máquina do exemplo aqui é uma máquina de 2 polos. Tá vendo? Estou acompanhando o polo norte com o mouse. Ok? Então esse é o efeito na máquina da soma dos 3 ímãs pulsantes. Eles criam um ímã total que é girante. Ok? Bom, aqui nós comentamos, né? Sobre a questão da amplitude do ímã, tá?
E aqui eu estou destacando uma primeira propriedade, que é a seguinte, pessoal. Esse ímã girante ele tem amplitude constante. Então, enquanto as correntes não têm sua amplitude alterada, olha aqui, ó, as correntes nas 3 fases, no domínio do tempo, elas estão com amplitudes constantes, né? Então, os ímãs, aqui, ó, eles têm o ímã aqui, o ímã total criado, né? Ele vai girando com amplitude constante. Nesse instante de tempo aqui, a gente vai aumentar a amplitude das correntes. Você vai observar também um aumento na amplitude do ímã, tá? E esse aumento se justifica por quê? Né? Se a gente olhar lá no modelo, a amplitude do ímã girante ela vale 3/2 de F máximo. E esse F máximo é o valor máximo que o ímã atinge em cada uma das fases. Esse aqui, ó, que a gente apresentou a aula passada. E esse F máximo, aqui, ele é dado pelo produto do número de espiras até o eixo magnético vezes a amplitude da corrente. Então, quando a amplitude da corrente no tempo varia, a gente varia a amplitude do ímã girante no espaço. Tá? Essa propriedade é muito interessante para nós, porque a nossa atuação sobre a máquina elétrica se faz pela imposição de corrente elétrica. Os inversores de frequência, né, e outros conversores eletrônicos de potência, eles têm mecanismos para alimentação da máquina que garantem correntes com amplitude, frequência e defasamento angular controlados. E nós estamos vendo aqui o seguinte: se nós, por exemplo, precisássemos aumentar o torque no eixo da máquina, tá? Então está aqui o eixo mecânico da máquina. Se por algum motivo a gente quisesse aumentar o torque nesse eixo e quisesse para isso, né, aumentar a amplitude dos ímãs ou do ímã do estator, tá? Nós conseguiríamos aumentar a amplitude desse ímã no espaço através do aumento da amplitude das correntes no tempo. Tá? Então, ou seja, a gente já começa a ver no nosso modelo, né, uma forma de se controlar o torque, um mecanismo para controle de torque, que é o que nós buscaremos no final dos nossos trabalhos aqui. Tá? Ou seja, dentro, né, de uma sequência de ações que a gente desempenha na mecatrônica para ter controle de movimento de corpos no espaço, né? Uma das ações, o controle desses corpos passa pelo controle do torque no eixo mecânico, né, tal como preconizado na segunda lei de Newton. Ou seja, controlando o torque, você controla a aceleração angular do eixo. De carona, você vai controlar a velocidade angular, porque a velocidade é a integral da aceleração. E de carona, você vai controlar a posição angular, porque a posição é a integral da velocidade. Então, o controle do torque promove o controle de todas as trajetórias mecânicas aqui dos corpos conectados ao eixo da máquina. Ok? Então, para promover esse controle de torque no eixo mecânico, a gente tem que, de alguma maneira, alterar o ímã que sintetiza esse torque. E a gente está vendo aqui uma primeira forma de alterar esse torque. Não é a única, nós vamos ver depois, mas aqui a gente já está vendo uma primeira, né? Que é correlata ao controle da amplitude das correntes no tempo. Aumentou a amplitude da corrente, nós vamos aumentar a amplitude do ímã também. Tá? Então a amplitude está baixinha, a corrente sobe agora, a amplitude do ímã sobe também. Tá? Então, a primeira propriedade aqui dos campos girantes. Tá? E essas propriedades elas são muito interessantes, porque você consegue saber aonde que você tem que mexer no sistema para se conseguir dele um dado resultado.
ok? Então uma primeira propriedade, né, desses ímãs é essa aqui, né, que eles têm a sua amplitude proporcional à amplitude da corrente em cada uma das três fases, né? E obviamente também constando, né, você mexe na amplitude da corrente em uma fase e aí você mexe na das outras três de maneira igual, ó. Igual aqui, ó, cresceu a amplitude de uma, da verde, cresce a da azul e da vermelha para o mesmo valor. Ok? Bom, pessoal, nós vamos finalizar esse assunto amanhã. Amanhã tem a aula de 2 horas. Eu vou então parando por aqui. E aí eu queria abrir a palavra a vocês para dúvidas que vocês queiram esclarecer, para quaisquer intervenções que vocês queiram fazer. Eu estou disponível. Opa, fala, Lucas. Beleza. Manda texto então. Certo, o número de polos. Ah, sim, estava no chat. Eu não tinha visto o chat. Entendi. Ô, Lucas, você desculpa, eu não tinha visto o chat. Hoje, como eu usei o Prezi é carregado aqui online. Eu estava alternando aqui, ó. Dessa tela do Google Meeting para a tela do Prezi aqui, ó. Eu não estava vendo os chats. O que acontece? Tem sim, cara. Na verdade, a vantagem é caracterizada pela aplicação do cliente, tá? Então, o que acontece? A gente vai até mostrar amanhã, mas já atendendo a sua pergunta, a máquina de 2 polos possui uma velocidade maior do ímã girante. Vai ser o primeiro tópico da aula de amanhã. A gente vai estudar a velocidade do ímã girante no espaço. E com o aumento no número de polos, existe uma redução nessa velocidade. Então a máquina de 2 polos é a máquina que possui a maior velocidade do ímã girante dentre todas as máquinas CA. E aí, Lucas, a velocidade do ímã girante ela é aproximadamente igual à velocidade da peça mecânica, tá? Por quê? Vou mostrar aqui numa animação. A velocidade do ímã girante do estator da máquina, ela impacta na velocidade do ímã girante do rotor, porque eles se atraem, né? E aí esse ímã do rotor, que é o ímã azul, tá? Imagina que tivesse um ímã permanente aqui montado no rotor da máquina e que tivesse esse ímã permanente, fosse esse ímã com as linhas de campo em azul. Então o que ia acontecer aqui? Nós faríamos com que o rotor se movimentasse solidário ao campo magnético, tá? Ao ímã azul, ou seja, se deslocasse junto com ele, tá? Então, se o ímã do estator, que é o ímã vermelho, que é o campo girante que a gente caracterizou hoje, se ele tivesse uma velocidade angular mais alta, por conta de um número de polos mais baixo, tipo 2 polos, a gente teria uma velocidade mecânica maior da peça do rotor.
Então, por exemplo, clientes de bombeamento que tem o valor do seu agregado, né, do seu produto na vazão de um fluido, por exemplo, produção de petróleo. Quanto maior a vazão de fluido, mais petróleo produzido, mais litros por segundo, por hora você vai ter de petróleo. Então, esses clientes se beneficiam de máquinas que operam com velocidades angulares mais altas. Então, seriam clientes que teriam vantagem com uma máquina de 2 polos. Tá? Agora, quando você aumenta o número de polos, você colocou numa mesma região do espaço mais ímãs, mais campo magnético. Exatamente isso. A sua pergunta já até antecipou a minha resposta. Que aí, quando você vai aumentando o número de polos, você cai a velocidade do campo girante, cai a velocidade da peça mecânica, mas aumenta o torque. Exatamente por isso. Você vai ter mais ímãs, né, atraindo os ímãs do rotor, e aí você vai ter uma força mais pronunciada na interação entre eles. Então você cresce o número de, você aumenta o nível de torque, tá? E aí, por exemplo, clientes de içamento, você vai tirar peças pesadíssimas do chão, né? E peças pesadas, delicadas, tá? Uma panela de açaria, por exemplo, é super delicada, você não pode dar pancada nela, que se o aço cai no chão, por exemplo, e tem água, você cria a bomba H. Tá? Então é super delicado, você manuseia a panela chega a ter 500 toneladas, tá? Considerando panela mais aço, pesadíssima. Você não precisa de uma velocidade muito brusca, porque o processo siderúrgico só vai exigir uma movimentação daquela panela uma vez a cada 20 minutos, tá? Porque o processo está todo amarrado na conversão do ferro gusa em aço, e essa conversão demanda um banho do ferro gusa em oxigênio por 20 minutos. Não tem como adiantar muito esse tempo. Então as movimentações dos equipamentos periféricos para levar o gusa, para tirar o aço e tal, como a panela de aço, por exemplo, ela é lenta. É uma vez a cada 20 minutos, porque está amarrada com o próprio processo. E ela é pesadíssima. Então você não precisa de uma velocidade muito alta no eixo do motor. Pode ter uma velocidade mais baixa, porém você precisa de muito torque. A peça é pesadíssima. Aí é um cliente que se beneficiaria de uma máquina com um número de polos maior. Tá? Bom, aí você pode aumentar demasiadamente esse número de polos? Não convém. Porque a máquina com mais polos, ela vai demandar uma quantidade de ranhuras maiores para que a gente consiga compactar os condutores em faixas angulares cada vez menores. Você vai ter que ter um norte e um sul numa faixa angular cada vez menor com o aumento do número de polos. E aí a construção da máquina começa a ficar mais difícil, porque você vai ter então que aumentar o número de ranhuras. Vai chegar um ponto que você vai comprometer a estrutura mecânica, né, daquela casca cilíndrica do estator. Você vai ter que crescer o tamanho dela para poder manter uma certa distância entre as ranhuras e não comprometer a estrutura mecânica. E aí o peso da máquina começa a ficar muito grande, entendeu? Então assim, é fato, você vai aumentar o torque com o aumento do número de polos, porém você não pode aumentar demasiadamente, tá? Um número empírico que eu escutei de um engenheiro da Eberle, lá em Caxias do Sul, uma vez que eu fiz o diligenciamento de um motor lá, é que a máquina que te dá a melhor relação Newton-metro por quilograma é a máquina de 4 polos. Tá? A máquina que você vai tirar o máximo possível de Newton-metro por quilo da máquina. Tá? Obviamente, se você fizer a máquina com 6, 8, 10 polos, você tira, né, você consegue torques maiores numa mesma potência. Só que o crescimento do peso se dá de maneira mais pronunciada do que o próprio crescimento do torque. Então o torque triplica, o peso multiplica por 5. Entendeu? Então tem esses fatores também a se ponderar.
tá? Mas o raciocínio é esse mesmo que você apresentou nas suas perguntas. Bacana, por nada. Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida, moçada? Mais alguma consideração? Tudo tranquilo. Beleza, Vitor. Bacana, Lucas. Beleza, cara. Obrigado. Também agradeço aí a presença, né, ao prestígio ao trabalho. Então tá legal. Então beleza, pessoal. Na ausência então de mais dúvidas ou mais considerações, eu queria agradecer vocês a presença, desejar uma boa noite e amanhã então nós nos vemos na aula de 15 horas e aí a gente vai encerrar esse assunto dos campos girantes, tá bom? Até lá então. Até mais. Até mais. Valeu, Lucas. Até amanhã.